Comecei na Companhia Internacional de Seguros. Isso no final da década de 70, na matriz dela. Uma companhia que eu posso dizer que era exemplar. Muitos vão lembrar dela. Quer dizer, você tinha a Internacional, você tinha a Sul América, tinha a Atlântica, Boa Vista, que eram as referências do mercado. Era tão difícil, às vezes, entrar numa companhia dessa, que você tinha um vestibularzinho. Apesar de você tentar ingressar com o segundo grau completo, na época era ter o científico, né? Mas você tinha que ser submetido a uma prova, né? E essa prova, capacidade em matemática, em história, né? É como se fosse mesmo uma prova para você, não para uma universidade, é claro, mas uma prova de capacitação. Ver se você tinha uma boa redação, né? Porque se escrevia muito, né? Não tinha corretor ortográfico, não tinha nada. É uma companhia que me remete a boas lembranças, principalmente no início da formação. Fiquei na Internacional de Seguros por alguns anos, por conta de aprendizado, né? Na época eu estava ingressando na universidade, na Faculdade de Engenharia Civil, e havia muito interesse, principalmente meu, na parte de engenharia, na parte de riscos, inspeção de risco, essa coisa toda, né? Foi uma área que me chamava a atenção. E consegui ingressar na Internacional de Seguros, com um cargo pomposo até, né? Era auxiliar de incêndio e lucros cessantes 1. Nos dias de hoje seria o quê? Um auxiliar de escritório melhorado, né? Lá na companhia. Mas, enfim, era uma escola, uma companhia que era referência no mercado segurador, o respeito por ela, pelos corretores, pelos outros seguradores, né? Era visível e notificado a todo mundo. Era uma companhia de grande expressão no mercado segurador. Após a Internacional, eu fui para a Sul América, né? Também através de uma prova. Fui para um departamento que cuidava de seguros de incêndio, de riscos industriais, né? Naquele departamento, eu comecei a tomar gosto pela parte de riscos de incêndio, né? E suas derivações. O entendimento do que era o complexo do que é um risco, né? E isso começou a me atrair. Fiquei, então, um tempo na Sul América, né? Quando surgiu uma oportunidade para mim, isso depois de uns 3, quase 4 anos, memória às vezes falha, e fui para uma companhia, então, estrangeira. O nome era 100% nacional. Companhia Colina de Seguros. Então, um fato interessante. Fui também para um departamento similar, só que já para fazer um trabalho de campo, como inspetor de riscos. E aí, naquela época no mercado, já havia um reconhecimento para esse tipo de profissional. Nós tínhamos uma relação muito boa, companhia, com corretoras grandes, como a Johnson Higgins, a Tudor, que era Marsh na época, né? E fazia as vistorias, as inspeções nos riscos industriais acompanhados de outros colegas inspetores das próprias corretoras. O fato interessante que eu me recordo da Colina é que quando eu cheguei, haviam muitos formulários, e no mercado de seguros se usava muito formulário, você não tinha impressão no computador, essa coisa toda.
formulários antigos com o nome antigo da companhia. Ela se chamava Insurance North America, INA. O que fazer com esses formulários? Então, o diretor da época, né, o Sr. Wayne Harvey, lembro bem dele, e sob a batuta também do gerente geral, que é um grande amigo, uma pessoa querida, Paulo Pina, né, nós fomos, os funcionários passavam horas com um carimbo gigante escrito Companhia Colina de Seguros, sucessora da... E a gente carimbava em cima do formulário. Então, o formulário foi aproveitado, mas com essa carimbação, vamos dizer assim, de pelo menos uns 20, 30 funcionários que tínhamos lá. Então, um fato interessante. Fiquei como inspetor de risco da Companhia Colina, né, e ia avançando na faculdade de engenharia, né. Queria ir mais adiante. Após o período que eu estive lá na Colina, eu voltei, aí eu fui para a companhia Veracruz Seguradora, que era do Grupo Moinho Santista. O interesse que eu tive nessa seguradora é que, sendo do Grupo Moinho Santista naquela época, ela tinha um volume muito grande de riscos industriais, principalmente moinhos, porque o Grupo Moinho Santista, onde se lembrar, tinham moinhos, empresas que faziam processamento de fazenda, né, de roupas e tudo mais. Isso também agregou muito na minha carreira como analista de risco. Eu já me considerava um pouco com um upgrade de inspetor, um analista. Dentro dessa mesma companhia, surgiu então uma ideia de um diretor da companhia de que podia se aproveitar na área comercial da seguradora homens da área técnica. Por quê? Porque sabiam falar sobre a matéria e tudo mais. Me deu um frio na espinha, né? Ou na barriga, pode ser, porque eu não me via como um homem fazendo negócio, indo prospectar corretores, né, para que vendessem os produtos da companhia e toda coisa. Mas aceitei o desafio deles. E até que deu certo, e em parte deu certo, que era um momento em que existiam desenhos específicos para cada tipo de risco, chamavam-se risco nomeados, que eram inclusive desenhados pelo próprio IRB em parceria, né? O IRB então trazendo muita informação e tecnologia lá de fora, né? Alguns profissionais do IRB foram ao exterior para aprender e trouxeram. E também a gente, naquela época, já tínhamos profissionais estrangeiros, também aqui dentro do Brasil, e que começaram a transmitir para os seus colegas brasileiros esse tipo de novidade, né? E aí na Veracruz isso foi uma coisa que me marcou. A proximidade com esse tipo de estudo, né? Principalmente avaliação de risco de forma científica, porque a sensibilidade é uma coisa dentro de conceitos que tinham sido feitos por técnicos brasileiros. Então, nesse momento, a gente começou a ter modelos científicos de cálculo de dano máximo provável, de perda máxima provável, né? Ou seja, muito mais exigentes. E isso tudo transferido pelo IRB e por esses colegas que vieram do exterior. Essa passagem foi muito boa na Veracruz. Me lembro que há um tempo atrás a Veracruz fez 50 anos, isso já comprar de propriedade do Grupo Mafre, né? E eu tive o prazer de ser convidado para a festa de 50 anos. E falei para o então presidente da Mafre, no momento da festa, falei, eu tenho um diploma. Ele falou, você tem, Cavalcante, um diploma? Eu falei, tenho. Porque quando a Veracruz fez 25 anos, eu era funcionário da Veracruz. E eu me sinto satisfeito de estar vindo dos 50 anos dela. Então eu tenho o diploma lá, de 25 anos, da Veracruz Seguradora, assinado pelo Moinho Santista, que eu guardo com carinho, fiz até um quadro e tal. A Veracruz, né? Na época, o João Francisco era o meu diretor,
que hoje é o presidente da HDI, pessoa que eu admiro muito, e fiquei lá algum tempo, né? Era comum o mercado procurar talentos naquela época, né? Se eu posso falar assim. Estava lá na Veracruz, tranquilo, gostava da companhia. Um amigo meu, então, foi para o departamento comercial da Generali, companhia italiana, né? E, aliás, só existiam duas, era a Generali e a Adriática, disputava o mercado. Falei, bom, trabalhar na Generali. A Generali naquela época, como é hoje, uma companhia de prestígio, é claro, mas ela tinha muito mais volume de produção, essa coisa. Aceitei o desafio. Fui entrevistado pelo então doutor Arthur Santos, que era o diretor da companhia. Não fiquei muito tempo como gerente comercial. Depois de um tempo, houve uma oportunidade na matriz, porque essa gerência comercial era na sucursal do Rio de Janeiro. O prédio da Generali era no Rio de Janeiro, a matriz. Eu praticamente mudei só de andar, mas fui trabalhar na matriz da Generali. Aí na parte de inspeção de risco e tal, mas já no cargo de gerência. Bons amigos lá conheci, que são amigos até hoje, como Antônio Carlos Costa, que hoje é diretor da HDI, no Nordeste, amigo querido. Luiz Carlos Malta também, hoje não mais militando no mercado de seguros, mas um profissional especialíssimo, um sujeito de uma capacidade exemplar. Ficamos lá na Generali e eu acho que podia acontecer isso mesmo. Fomos para a Adriática Seguros, que era outra italiana. Aí nessa época, Paulo, eu dei uma reviravolta na minha vida, pessoal e profissional. Fui convidado para ir para São Paulo. Ainda existiam várias matrizes de seguradora no Rio de Janeiro, como era, né? São Paulo, basicamente, eram as sucursais das companhias. Nesse momento, eu estou falando para você, 89, por aí, fui convidado pelo então presidente da Adriática, que tinha sido diretor da Generali, Arthur Santos. Acho que ele devia gostar do que eu fazia. E aceitei o desafio e vim para São Paulo. Eu sou um apaixonado por São Paulo. Apesar de carioca, da Gema, que eu nasci no Meia, como alguns outros componentes da nossa academia, mas sou um apaixonado por São Paulo. E vim, com medo danado, né? Nossa, me senti aquele cara que veio do interior, né? O sujeito veio do interior para a capital. Foi uma surpresa agradabilíssima. Eu posso dizer para você que aí eu iniciei a maturidade da minha carreira. De 77 até 89, eu fui aprendendo muito, Eu me senti um aprendiz. Quando eu vim para São Paulo, nessa época, eu já estava casado, vim com a minha esposa, não tinha filhos ainda, e vim para a Adriática. Fizemos uma revolução na Adriática, positiva, é claro, na parte de sinistro, na parte de emissão. Foi uma companhia que eu tenho certeza que deixou marca no mercado segurador. Depois ela foi agrupada ou comprada, não sei te detalhar, pelo Grupo Allianz, né? Tanto é que chegou a se chamar, no Brasil, Allianz RAS, porque era Reunione Adriática de Securità. Então ela chegou, durante um pequeno período, a se chamar Allianz RAS, aqui no Brasil. Inclusive, nós tivemos um diretor alemão dentro da Adriática. Era uma companhia italiana, mas que virou-se para o grupo alemão. Curioso, como curiosidade, eu posso dizer, se você entra hoje no site da Allianz e procura Allianz na Itália, você vai ver que ela lá é Allianz RAS. É uma coisa interessante para deixar para a turma mais jovem que pode se interessar em ver essa entrevista. Bom, a Adriática, então, foi vendida, estava em processo de venda, né? E eu aceitei um desafio e fui para a Companhia Porto Seguro. E me remeto, então, à Companhia Internacional de Seguros. Outra escola.
a Porto Seguro. É uma companhia que, sem apologia, né? Eu não estou aqui para fazer apologia, eu estou aqui para falar sobre história, sobre o que eu vi da história do mercado segurador. Eu vi a Porto Seguro desafiar vários status quo enquanto seguradora, né? Tive a oportunidade de participar de alguns desses desafios, né? Até hoje, tem bons amigos lá, né? Chegou uma hora, já eu procurava outros desafios. Esse, não por insatisfação, a seguradora, em hipótese nenhuma, mas por conta de outro tipo de desafio profissional mesmo. Fui convidado então e fui para o Grupo Arbi. O Grupo Arbi hoje, no mercado segurador, já não tem mais a existência dele no mercado. Esse Grupo Arbi era composto de 3 seguradoras. Era composto da Santa Cruz Seguradora, da Intercontinental Seguradora e da Itatiaia Seguradora. Essas 3 seguradoras foram adquiridas pelo Grupo Arbi, do Daniel Birman, né? E sob a batuta Henrique Saraiva, um segurador também irretocável, né? Um homem elegante, um homem com bastante conhecimento, tenho muito respeito por ele. Desenvolvi um bom trabalho lá, principalmente unificando, né, as seguradoras. Você imagina você unificar, Paulo, uma seguradora gaúcha, uma seguradora de origem americana e uma seguradora 100% nacional e do Rio de Janeiro, né, cuja matriz era no Rio. Todo esse processo eu tive o prazer de participar, né? Aí também, na época, o Luiz Carlos Malta, lá, que eu trabalhei com ele na Generali, e aí voltava a trabalhar com ele como diretor técnico, e ele era o vice-presidente da companhia. Essa fusão se completou, a vida corria, né? Bons amigos, uma companhia que apresentava bons resultados à época e tudo mais. Por alguma razão empresarial, que não me cabe aqui avaliar, até porque a minha função era técnica, né, e não estratégica da empresa, e principalmente do Grupo Arbi, né, acabou-se tendo uma fusão ou algum tipo de negócio com a Sul América, porque me parece que o Grupo Arbi resolveu sair de seguros. Bom, nesse momento, não que eu não gostaria de voltar para a Sul América, porque eu tinha sido oriundo de lá, mas apareceu uma oportunidade na Real Seguradora. No momento em que ela havia sido adquirida pelo Grupo ABN AMRO. Era então presidente à época Júlio Berrembar e o vice-presidente, um deles, aliás, Maurício Ascioli. O Maurício, então, me convidou para fazer parte do board na companhia, do grupo de executivos, e me nomeou diretor técnico da parte de ramos elementares, que sempre foi a minha área que eu militei. Não tive a oportunidade, até porque na minha época o mercado era muito dividido, né? Ou o homem era da parte de ramos elementares, o profissional, ou ele era da parte de benefícios. E aí, aceitei o desafio. Havia uma reestruturação que estava sendo feita, principalmente em termos de fluxos, de sinistros, a companhia estava se modernizando, né? E aí eu tive a oportunidade de participar desse processo. Fiquei lá pelo menos 4 anos, eu acho, da minha vida, por volta disso, quando fui convidado para a Liberty Seguros. Parece até que eu estava ficando especialista em fusões ou aquisições de seguradora, porque eu me lembrando agora, desde a época do Grupo Arbi, eu era chamado às seguradoras quando algum grupo estava comprando alguma coisa. O que foi que aconteceu na Liberty? Um amigo meu assumiu a vice-presidência, o Michel, e me chamou, dizendo que havia um desafio, havia uma questão operacional, né, que a companhia estava precisando
deixar ela redonda, vamos dizer assim. Eu diria até redonda porque estava quadrada mesmo. Havia um volume muito grande de trabalho, processos, sistema mudando, e tudo isso implica em reformulação de equipe, reformulação de visão, não é? Você dá novos valores, bom, enfim, é um trabalho árduo, principalmente quando se trata de gente também. A companhia na época queria fazer um reaproveitamento bom de quem já era da Companhia Paulista de Seguros, uma coisa que eu acho muito bacana, achei muito digno da parte dos então novos acionistas, e participei desse processo lá, na Liberty. Uma época boa também, vi ela se chamar Liberty Paulista, hoje já não usa mais o nome Paulista Seguros, mas o tempo que eu tive lá, ela se chamava Liberty Paulista. A partir daí, Paulo, eu comecei a repensar a minha vida profissional. Eu decidi mudar de rumo. Dentro do mercado, é claro, mas mudar de rumo. Alguns dizem que não foi nem 180, foi 720. Né? Bom, eu resolvi virar corretor de seguros. Por quê? Eu tive uma passagem numa grande corretora de seguros, que foi a Pancari. Eu fiquei lá 3 anos na Pancari, né? Tive o prazer de trabalhar numa grande empresa, né? Homens brilhantes, né? Tomava conta, fui superintendente da parte de ramos elementares dela, cuidei de frotas gigantescas de clientes, era um mundo na Pancari, e vi que a atividade de corretor é uma atividade muito importante, quer dizer, não é, me perdoem meus colegas corretores, não é que eu tenha visto aquela época a importância, até porque o meu avô era oriundo no mercado de corretores, mas sim tinha visto o que eu poderia colaborar sendo corretor de seguros. E aí resolvi montar uma corretora de seguros. Essa corretora de seguros existe até hoje, né? Apesar de meus compromissos com outras empresas, como consultor e tudo mais, mas eu tenho corretora. E o que eu posso falar dela, para depois os amigos meus dizerem que eu estou fazendo propaganda da minha corretora, é que o grande diferencial dela é que foi a primeira corretora a se dedicar exclusivamente a seguros de motocicleta. Eu fiz trabalhos com amigos de seguradoras, revendo toda a tarifa, reformulando todo o sistema de levantamentos estatísticos, de classificação de riscos das motocicletas. E, sem falsa modéstia, pode dizer que o formato que hoje as seguradoras têm para a tarifa de motocicleta, eu contribuí muito. Eu estou falando para vocês, foi em 2001. Né? Eu me dediquei a isso, né? E eu acho que isso era uma coisa que era necessária à época no mercado, tanto é que hoje você tem vários corretores que também tentam se dedicar a nichos específicos, né? Isso é muito comum hoje. E atualmente, né, eu estou no Rio de Janeiro, sou diretor da Seg Plus Corretora de Seguros, né, do grupo Seg Plus, assim melhor dizendo, porque não envolve só uma corretora de seguros, tem outras atividades também a empresa. Pessoalmente também faço trabalhos de consultoria e tal, que não me impede por conta desse meu compromisso com a Seg Plus. E espero ficar um bom tempo ainda no mercado de seguros, né, pelo menos até meus cabelos ficarem brancos. Depois do meu avô, Joaquim Cavalcante, que obviamente me colocou nesse negócio, pela paixão absoluta que ele tinha por seguros, era uma coisa impressionante. Ele passava horas revisando a revista A Previdência, que foi a primeira revista de corretor de seguro, órgão oficial do Sindicato dos Corretores de Seguro do Estado do Rio de Janeiro. Ele passava horas, né, revisando os textos e tudo mais da revista Previdência. Ele era conhecido carinhosamente pelos amigos lá de Duarte, que o nome dele era Joaquim Duarte Cavalcante. Fora ele, eu tive algumas pessoas que marcaram realmente a
a minha passagem no mercado segurador, a minha carreira. Fernando Newland foi um deles, que eu posso dizer que era um tio para mim, né? Um homem elegantíssimo, né? Um homem que trouxe da Europa novidades como a tarifa de riscos marítimos para cá, de cascos, sabe? Contribuiu muito. Eu conversava muito com ele, né? Chamava ele carinhosamente tio Fernando. Não posso esquecer do Arthur Santos. Arthur acreditou em mim há 30 anos atrás, por aí. E achava que eu levava jeito, como ele dizia para mim. Não, você leva jeito, tal coisa. Outra figura que eu me lembro sempre, como segurador exemplar, era o doutor Hélio Araújo. O doutor Hélio Araújo foi presidente da Intercontinental, um homem respeitado, muito respeitado, né? Júlio Berrembar, como eu já mencionei, também tive o privilégio de trabalhar com ele, ainda mais aquela dupla dele com Maurício Ascioli, que era outro sujeito ímpar, que também muito contribuíram para a minha formação, né? Eu tenho também referência, e sou amigo pessoal, isso é bom falar hoje em dia, do Luiz Lucena, carinhosamente chamado pelos amigos do mercado de Ló, né? Que é um acadêmico também, né? Mas é um profissional sem retoques. Deixo para o final alguns que principalmente estão na ativa, mas que são pessoas que eu sempre tive como referência, principalmente observando de longe. O Acácio, que eu posso considerar também meu amigo, Cássio Queiroz, a carreira dele é um exemplo, e o Dr. Jaime Garfinkel. Eu sempre tirei o chapéu para esse sujeito. Esse homem, o mercado de seguro, fora outros, mas na minha visão, deve muito a ele, por tudo que ele fez, agregando não só tecnologia ao mercado, mostrando novos horizontes, desafiando o status quo de muitas coisas, né? Então, são essas pessoas que hoje, sempre na minha lembrança, aparecem, né? Hoje eu olho para o mercado e vejo também pessoas como Maurício Galian, que é um profissional que eu acho fantástico, né? Sérgio Barros, também gosto muito dele, Marcelo Sebastião. O mercado tem estrelas novas, sabe? Isso é muito bom ver. E principalmente você ter o privilégio de ser chamado por eles, às vezes, para conversar, trocar ideia, né? Escutar de um profissional desse que hoje é estrela no firmamento do mercado segurador. Não, gostaria de ouvir o seu parecer, o que você acha, né? Remete que nesses últimos 35 anos o caminho não foi errado, o meu. Pode não ter sido mais certo, né? Mas que errado ele não foi. Não, nunca pensei em trabalhar em outra atividade. E pretendo ficar um bom tempo ainda no mercado segurador, ainda que como conselheiro, observador, mas contribuindo para ele. Esse mercado, ele merece o respeito da sociedade, principalmente, né? Porque, por mais que a gente tenha tropeçado em atrasos em evolução tecnológica, o mercado está sempre olhando o quê? Para a sociedade, em prol da sociedade. Então, todos esses profissionais, e se eu esqueci de algum aqui, que me perdoe, meu amigo, mas são pessoas que se dedicam efetivamente à sociedade brasileira, né? E merecem ter o seu lugar na nossa história. Primeiro, foi um privilégio, né, e uma surpresa ter sido convidado a participar da ANSP, né? Obviamente sempre teve a minha admiração, até pelo rol de homens que compõem ela, né? Não preciso falar de um ou outro que detém mais carinho meu, não que os outros não tenham, mas pelo tempo que a gente está junto e tudo mais. E foi um privilégio, né? Tanto é que no dia da posse eu fiz questão de trazer meu filho mais velho, né? Acendeu uma leve fagulha nele, curiosidade sobre o mercado segurador. Ele estuda matemática pura na USP
E eu disse para ele, olha, esse negócio aí tem um pouco de seguro aí no meio. Ou tem um pouco disso no seguro. Alguma coisa tem junto. Eu porto o símbolo da academia com orgulho, sempre, né? Porque eu entendo que a academia, mesmo sendo jovem, 20 anos, né, ela tem proporcionado ao mercado segurador algumas reflexões em função dos seus trabalhos, em função da observação desses homens da ciência de seguro, evitando, inclusive, alguns erros que poderiam ocorrer, né, dentro da ou legislação de seguros ou da matéria técnica, né, e isso é de uma importância fundamental para o mercado. Esse agrupamento de pessoas, né, que há anos militam no mercado de seguros, que há anos estudam. Por quê? Porque efetivamente é necessário o estudo no mercado de seguros. O produto pronto, como existe hoje, e a prateleira tem que ter produtos prontos, ele deriva de estudos profundos, né? De homens como os que compõem a academia. Alguns estão fora atualmente, né? Porque a dedicação é tão forte ao seu dia a dia como executivos de seguro, né? Mas que certamente uma hora estarão juntando ombros aqui com esses outros honoráveis cientistas de seguro. Me sinto orgulhoso de ter sido classificado como tal também. Tento diariamente me dedicar a estudos, principalmente as normas da SUSEP, o que sai de determinação do Conselho Nacional de Seguros Privados, né? Tento discutir, sempre estou provocando isso com pessoas, principalmente outros profissionais da nossa área, que também são experientes, e pretendo contribuir, conforme for a demanda, dentro da academia também. Estou recém-chegado, né? Sou um neófito dentro da academia, né? Mas que os meus confrades tenham certeza de que da minha parte podem contar com o meu total compromisso. O que eu acho que é importante é o que a gente vê, o caminho que a gente vê hoje da maturidade do mercado segurador. Qual é o meu entendimento de maturidade? É o segurador buscando estar mais próximo com a sociedade. E a sociedade que eu digo é o segurador pensando que nós temos mais de 200 milhões de pessoas nesse país, nós temos seguramente, pelo menos, 100 milhões de pessoas com capacidade econômica para comprar algum tipo de produto de seguros. Cabe a nós ter a capacidade de chegar perto deles, né? Porque o produto de seguro hoje, do jeito que o mercado o tratou nos últimos 20 anos, já é bem visto. O produto de seguro hoje é bem visto. Há 20, 25 anos atrás, existia uma névoa em cima dele de insegurança, de desconfiança do mercado consumidor. Hoje não. O que eu acho é que o mercado tem que investir mais, e daí vem a matéria microseguro, que eu não vou me deter, porque eu ficaria aqui 2 horas falando sobre isso, que é uma das matérias que eu atribuo ser o futuro do mercado seguro, um dos alicerces do mercado segurador para o futuro. Criar produtos de fácil acesso, criar produtos que agreguem valor à vida do cidadão, que tragam para ele garantias do seu patrimônio, garantias da perpetuação da sua condição socioeconômica, se ele vier a faltar à família. Ou seja, pequenos produtos, mas que garantam a essa imensa parte da sociedade brasileira algum tipo de segurança e de tranquilidade no futuro. O que eu queria é que daqui a 50 anos, pelo menos 90% da sociedade brasileira, e de um modo geral, principalmente voltado para a pessoa física, que eles tivessem algum tipo de seguro, algum tipo de proteção, em qualquer instância, seja patrimonial, seja sua pessoal, né? Seja de reserva sua financeira, alguma coisa. Nesse momento, o mercado segurador vai estar, então, no ápice dele, direcionado àquilo que ele se propõe à sociedade, seja aqui no Brasil, seja fora dele. Esse eu acho que é o objetivo do mercado seguro.
propor à sociedade a proteção dos seus bens, dos seus patrimônios, né, e da sua família. Isso que eu penso no futuro mercado segurador. A educação do povo, ele parte do homem do seguro, né? Eu acho que o microseguro vai facilitar isso, esse entendimento, pela sua facilidade, pela sua transparência. Um produto leve, um produto objetivo, né? Mas que vai, através desse entendimento desse produto, né, permear entre a própria sociedade. Não sei se estou sendo claro. Aquele indivíduo que compra esse microseguro, né, que adquire porque quis, porque teve a explicação correta, porque entendeu o valor agregado àquilo, à sua vida, né, aquilo vai passar a ser discussão em outros fóruns. No foro familiar, né, no foro até daquele happy hour que o camarada faz com os amigos no final do dia, né, ou até lá no sambão que ele vai, né, ou seja, ele permear a sociedade. Assim, eu comprei isso aqui porque isso é bom para mim, protege a minha família. Se eu faltar, né, isso aqui vai dar continuidade à minha família, meu filho vai continuar estudando, né, vai pagar lá a prestação da casa. Ou seja, isso sim é o entendimento do cidadão de valor agregado. Esse valor hoje já é claro no seguro de automóvel, né, no seguro até residencial, eu acho que já há essa visão do consumidor. Eu acho que o microseguro ele vai aumentar essa percepção, né, principalmente aos seus vendedores, aos seus distribuidores, que através dos corretores de seguros, né, que obviamente vão ter que ampliar as suas equipes, né, vão entrar lá nas ruelas da sociedade para poder depositar o entendimento desse produto e, consequentemente, deixar com que ele se espalhe naquele meio da sociedade. Eu, sinceramente, quando fui convidado para fazer parte do projeto Memória e Seguro, primeiro leva à reflexão. Mas o que eu posso deixar no mercado de seguro? Que pretensioso eu posso ser em tentar deixar algo? Ainda bem que o convite veio bem antes, para a gente poder refletir, até esse momento de hoje. O que eu efetivamente refleti, e aí me deu serenidade para vir até aqui, é que eu tenho coisas para deixar, né? Desde a lembrança lá da apólice de seguros que eu emiti datilografando, né, na Companhia Internacional de Seguros, até me apurar em estatística, em modelos novos estatísticos, para poder acompanhar esse momento. Agora, tirando tudo isso, o que eu pretendi deixar aqui nesse depoimento, meu carinho e a minha dedicação a esse mercado. Não conheço nenhum homem desse mercado que também não comungue da mesma coisa. Eu sempre achei interessante, e tive, e tenho, muitos amigos de outros mercados. Mercado financeiro, né, mercado de construção civil, né? E pouco noto esse mesmo amor, o termo certo é esse, que homens como os que compõem a academia, como outros que ainda virão, mas estão aí, né, têm pelo esse mercado. Eu espero que novos profissionais entrem, e é óbvio que vão entrar, mas que tenham o mesmo sentimento, que tenham a mesma observação. Nós trabalhamos para a sociedade. Quer ser um segurador? Quer ser um corretor de seguro? Saiba servir. Nós temos que servir. O nosso objetivo é proteger a sociedade através de mecanismos que proporcionem, né, a manutenção dela. Não falo aqui de segurança pública nem nisso, mas sim no sentido de propor produtos que protejam essa sociedade. O mercado segurador nunca vai acabar. Do mesmo jeito que muita gente se espanta quando sabe que o mercado segurador é mais antigo que o sistema bancário
né? E tudo mais. O mercado segurador acompanha a evolução da sociedade. Pode ser que um dia, algum desses rapazes que vão me escutar esteja emitindo uma apólice de seguro para um carro voador. Quem sabe, né, Paulo?